Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu, Gilmar Godoy, estando como presidente da SEAG, dou as boas-vindas a você que nos prestigia no ciclo de palestras da ASEAG. A SEAG é uma entidade sem fins lucrativos, cuja atividade fim é valorizar o profissional. De que forma valorizamos o profissional? Dando a ele condições de aprimorar seus conhecimentos e aprimorar, inclusive, a sua técnica, para que ele possa dar à sociedade mais e trabalhar com mais confiança e mais qualidade no trabalho que executa, dessa forma, protegendo a sociedade, né? Nós, na associação, nós temos cursos, palestras, simpósios, nós temos Milan House, enfim, muitos benefícios, parcerias com universidades, muitos benefícios que para o profissional é importante no desenvolvimento de sua carreira. E hoje, por exemplo, nós temos a grata satisfação de ter conosco o professor, engenheiro Renato Lobo, que tem uma vasta experiência, que vai nos dizer sobre como o engenheiro pode explorar diferentes habilidades, veja, habilidades, importante, e estilos de pensamentos, transformando ideias em sucesso. Veja, hoje a inovação bate à nossa porta a cada minuto, a cada hora. Então, é importante que o engenheiro tenha esse conhecimento, uma visão global de tudo o que acontece, as possibilidades que envolvem a ele, né, para que ele possa trabalhar. E como vai ser a nossa dinâmica hoje? Inicialmente, eu vou passar um vídeo institucional da SEAG para que vocês conheçam a SEAG e entendam o que ela faz. Depois, nós vamos abrir, então, a palestra para o professor engenheiro Renato Lobo, né? E, no final, vamos fazer as perguntas, né? E depois passaremos o vídeo institucional do CREA São Paulo para vocês entenderem melhor as atividades do CREA São Paulo, as suas atividades fins, ok? Então, eu deixo gostaria de passar a vocês o vídeo institucional e logo após eu volto para apresentar o professor engenheiro Renato Lobo, ok? A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional
nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, anotação de responsabilidade técnica. Professor engenheiro Renato Lobo. Boa noite. É um prazer, é uma honra tê-lo conosco aqui, pela sua grande experiência, para trazer um pouco de informação para nós aqui, que estamos carentes de informações técnicas para que possamos melhorar no nosso dia a dia. Professor Renato Lobo, eu gostaria de deixar à vontade para que o senhor pudesse se identificar, dizer as suas competências, né? E depois seguir a palestra. E no final nós teremos, então, as perguntas, né? E a gente vai bater um papo mais descontraído, então. Fique à vontade. Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui na SEAG, batendo esse papo com vocês. Na verdade, a gente não vai dar uma palestra, a gente vai bater um papo com vocês. Eu sou engenheiro também, sou engenheiro mecânico, me formei em 1985, trabalhei durante muitos anos na indústria têxtil, inclusive era a área que eu trabalhava, que eu atuava, e com a queda da área têxtil no estado de São Paulo, eu acabei me especializando em outras áreas. Principalmente na área de produção e de qualidade, porque já que a área têxtil estava morrendo, eu tinha que fazer alguma coisa para poder sobreviver como engenheiro. Isso é a primeira grande qualidade de um engenheiro. Um engenheiro se transforma todo dia, a gente consegue se transformar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E eu me transformei num novo engenheiro, né? Era um engenheiro mecânico, me transformei num engenheiro mais voltado à área de qualidade e produtividade. Parti para o lado do ensino. Hoje eu sou professor e coordenador da Universidade de Guarulhos, de Anhanguera, aqui de Guarulhos, né? Trabalho aqui na universidade, inclusive nesse momento eu estou na minha sala na universidade, né? É um prazer muito grande estar fazendo a palestra daqui. E me pediram que trouxesse algum tema inovador, alguma novidade sobre a área da qualidade, a área da produtividade. E eu pensei em falar alguma coisa para vocês sobre Design Thinking. Eu vou colocar para vocês aqui, eu vou tentar mostrar a minha apresentação. Eu espero que todos estejam enxergando. Tá bom, tá perfeito. Tá perfeito, né? Então, na verdade, quando a gente fala em design thinking, né, o que a gente pensa, né? Quando a gente escuta falar design thinking, o que passa na cabeça da nossa cabeça como engenheiro? Primeiro, é alguma coisa de algum maluco, né? De algum empreendedor digital, que usou a palavra design, usou a palavra thinking, são palavras americanas, americanizado. Então, nós, engenheiros, né, como somos muito céticos, muito presos a normas e realidades, a gente acaba ficando um pouco assim, é alguma novidade que apareceu aí e que logo, logo vai morrer. Mas, na verdade, esse tema, o Design Thinking, ele é algo que, apesar de moderno e inovador,
ele é muito simples e fácil de entender e de usar. Inclusive, se a gente pensar bem, muito do que eu vou falar aqui não é novidade. Eu não vou mudar o jeito da roda, né? A roda vai continuar do mesmo jeito. Eu só vou mostrar para vocês que a roda ainda existe. Só isso que eu vou falar, né? E o que essa metodologia ela faz? Ela procura criar bons resultados quando nós desenvolvemos algum tipo de projeto. Então, o que acontece? Essa metodologia, ela serve para qualquer contexto que eu for trabalhar, que eu for viver. Se eu quiser aplicar Design Thinking na minha vida, né, eu posso aplicar. Algum problema que eu tenho na minha vida, ou um projeto de construção de uma casa minha, ou projeto de compra de um carro, de uma casa, qualquer contexto eu posso utilizar essa metodologia. Embora ela seja de fácil compreensão, né, a gente precisa entender um pouquinho mais o que ela significa e que solução simples ela traz para a gente, né? E nós temos que colocar na cabeça, principalmente, como ela vai vir a funcionar. Primeiro, a palavra design, todo mundo sabe o que é, né? Desenho, né? Design é desenho. E a palavra thinking, na verdade, é pensar, é pensamento. É um verbo em inglês que significa pensar, pensamento. Então, o que é? É desenhar o nosso pensamento. O design thinking nada mais é do que desenhar o nosso pensamento. Agora, para que a gente possa desenhar o nosso pensamento, primeira coisa que nós precisamos é ter consciência que tudo que a gente desenhar tem que ter um lado prático. Quer dizer, eu não posso desenhar nada que seja um abstrato. Eu tenho que desenhar alguma coisa que eu posso transformar em algo prático, em algo real, né, em algo sensível, né? E esse processo de inovação e criação a todo momento, ele vai criando no profissional que utiliza essa ferramenta um processo de inovação e criatividade dia após dia, momento a cada momento, né? Na verdade, o Design Thinking, ele te ajuda a você criar novos processos, novos serviços e resolver e solucionar problemas que a gente já tem, problemas que a gente já no dia a dia, a gente sofre e precisa resolver, né? Quando a gente fala em design, a gente já pensa do lado também do desenhista, daquela pessoa que cria, né? Da estética de um produto, mas o design thinking, ele é mais do que eu pensar no lado estético de um produto. Ele é voltado ao interior daquele produto que a gente está desenvolvendo, ao que a gente quer colocar quando você fala do interior de um produto, né? Veja bem, existem marcas que o produto tem um desenho e esse desenho não é modificado. Porque, vamos pensar o seguinte, eu vou usar um nome bem conhecido, a Coca-Cola. Por que o vasilhame da Coca-Cola sempre é aquele? Por que a lata da Coca-Cola ela é vermelha? Agora colocaram uma tarja preta quando é a light, mas na verdade a lata é vermelha. Por que a garrafa, o vidro da Coca-Cola tem aquele aspecto, aquele desenho? Porque já ficou constatado que se você mudar o desenho externo de um produto, provavelmente ele pode mudar a sua credibilidade interna.
Então, o design thinking, na verdade, é mais ou menos isso. Na verdade, é isso. Você pensar no externo e imaginar o que pode estar acontecendo internamente naquilo que eu estou desenvolvendo. Como é que o teu produto vai chegar nos olhos do teu consumidor e de que maneira ele vai enxergar isso. E ele tem que, para que ele faça o consumo do seu produto, ele tem que enxergar da melhor maneira possível, né? Da maneira mais agradável possível, né? A gente, na área têxtil, utilizava muito o anil, né? E só uma curiosidade, né? Por que se utilizava o anil? E falava que era para deixar mais branco, né? Ah, vamos usar o anil para deixar mais branco. Mas, na verdade, o anil é um azul. Então, por que se utilizava uma tonalidade azul para peças brancas? Porque ficou comprovado que para o olho humano, para a sensibilidade humana, o branco azulado é o mais legal, é o mais gostoso, é o mais suscetível a agradar. Quando a gente pensa no design thinking, para a gente não criar uma redundância muito grande, que todo mundo fica imaginando, não. Quando você fala em design thinking, você vai uma redundância, você vai desenhar um pensamento, vai desenhar e assim vai. A gente tem que pensar que, mais do que isso, ele envolve uma reflexão. Por que uma reflexão? Porque as pessoas que vão desenvolver o produto, ela tem que primeiro estar dentro da sua cabeça. E depois ele tem que estar na cabeça daquele que vai consumir o produto, que vai utilizar o produto. Então, veja bem, quando um arquiteto, quando um engenheiro civil desenha uma planta de uma casa, de um edifício, se ele quer, pensando na metodologia, se ele quer fazer um produto que seja capaz de vender bastante, ele tem que sair da caixinha, da mesmice, e enxergar aquele produto como se o cliente já estivesse ali morando, né? Até onde aquilo vai agradar aquele que mora ali, né? Quem já visitou, vou pegar esse exemplo mesmo dos prédios, quem já visitou esses apartamentos de Coab, de Minha Casa Minha Vida, aquilo é igualzinho, não tem nada diferente. Então, para os nossos olhos, ele não é agradável. O que é agradável? São coisas que fazem com que a gente, na área civil, tenha uma visão diferenciada de uma estrutura. Então, na verdade, a metodologia, ela valoriza a criatividade, a experimentação e ideias inovadoras. E uma das características mais importantes dessa metodologia é o que a gente chama de multidisciplinaridade, quer dizer, você pega pessoas que estão envolvidas naquele processo, né, e permite que essas pessoas atuem no próprio projeto, independente da capacidade que ela tenha em descrever aquilo que ela pensa. Vou dar um exemplo bem simples, né? Na maioria das corridas que os mecânicos fazem manutenção do carro, quando o carro vai ao pit stop, trocar pneu ou encher o tanque de gasolina,
uma das primeiras coisas, vamos supor uma corrida de 24 horas, que tem a manutenção durante a própria corrida. Uma das coisas que o chefe da mecânica faz, assim que o piloto encosta, é encostar o ouvido no piloto, né? Se não tem uma comunicação direto com o piloto, encostar o ouvido no piloto e ouvir aquele que está dirigindo o carro, independente se ele conhece de mecânica ou não. Por quê? Porque ele é importante naquele momento. Então, se você é um gerente de manutenção de uma empresa e você quer trabalhar utilizando essa metodologia para resolver problemas de manutenção na sua empresa, você tem que ter na sua cabeça a ideia de que o ajudante de manutenção pode trazer a melhor ideia, né? Eu lembro de uns anos atrás, eu li um trabalho de um engenheiro mecânico, na verdade. Ele foi contratado pela JPX, aqui aqui perto de Minas Gerais, a fábrica antigamente fazia aqueles tipo de Jeep, né, JPX, e a fábrica estava numa situação muito ruim. E contrataram esse diretor, esse gerente, esse diretor, para que ele resolvesse os problemas da empresa como um todo, né? E ele criou uma metodologia que se chamava metodologia do botequim, né? Ficou conhecida como metodologia do botequim. Por quê? Assim que ele tomou posição na empresa, ele chamou os seus gerentes e supervisores, né, e alguns funcionários chaves para sexta-feira tomar cerveja no bar. Os caras foram porque era o diretor da empresa, era o gerentão, né? Foram, mas pouco ficaram lá. Mas ele insistiu nessa multidisciplinaridade e na semana seguinte convidou de novo. Até o momento em que os funcionários começaram a confiar naquela pessoa e começaram a trazer novas ideias. De que forma? Exatamente isso. Quer dizer, as ideias foram aparecendo e ele foi utilizando essas ideias para poder melhorar a empresa. Agora, quando a gente fala em ideias novas, a gente tem que pensar o seguinte, que nós, gestores, temos que ter a mente aberta, porque nem todas as ideias vão ser utilizadas, nem todas as ideias são boas, né? Nem todas as ideias vão dar certo, né? Inclusive, esse engenheiro, era um nipônico, um japonês, ele colocava em prática as ideias dos funcionários, algumas vezes já sabendo que não ia dar certo. Mas ele colocava, quer dizer, de alguma forma ele colocava a ideia em prática, por quê? Exatamente para garantir aos funcionários essa disciplinaridade, né? Garantir aos funcionários que eles faziam parte do trabalho, que se o trabalho vai melhorar, depende muito deles. Se vai piorar, depende deles também, né? Para ter uma ideia, como eu falei, né, essa metodologia, ela não é tão recente como muita gente pensa, né? Essa metodologia, ela existe desde 1970, mais ou menos, né? É algo recente, mas não é algo tão próximo da gente, né? Se a gente pensar bem, a SEAG que nós falamos agora é da década de 60 e já fez 50 anos, né? Então, nós estamos falando aí de uma metodologia que tem mais de 40 anos, né?
Então, e ela já era usada principalmente em trabalhos acadêmicos, né? As universidades utilizavam em trabalhos acadêmicos, mas não existia uma descrição dessa metodologia. Se utilizava a metodologia a partir da década de 70, mas não tínhamos algo escrito a respeito, né? A primeira vez que apareceu algo escrito, relatado sobre isso, né, foram os irmãos Kelley, né, que fundaram em 1991 a empresa Ideal, né, que era uma empresa de consultoria de designer e que acabou sendo reconhecida mundialmente. E o britânico Tim Brown, que era o CEO e presidente dessa empresa, né, também compactua da mesma ideia dos dois irmãos e escreveu o livro Change by Designing, quer dizer, a mudança pelo design, né? Então, para que a gente possa trabalhar com essa metodologia, nós precisamos de algumas coisas importantes, de alguns itens importantes. A inspiração, né? A gente tem que reunir todos os materiais, todos os objetos, tudo que eu puder para poder me inspirar naquela ideia, né? Eu lembro que eu trabalhei numa indústria têxtil que se chamava Indústria de Malhas Alcatex, e eles eram fabricantes na época, era o único fabricante, inclusive, da Turma da Mônica. E, pelo contrato que eles tinham com a Turma da Mônica, com Maurício de Souza Produções, foi cedido uma parte do último andar do prédio para que o pessoal de desenvolvimento deles pudessem desenvolver as peças que seriam feitas na própria confecção, lá na própria indústria têxtil, lá, que na verdade era fiação e confecção. Então, o que era essa inspiração? Eles cederam uma parte do último andar para esse pessoal, e esse pessoal levou tudo aquilo que fazia com que eles tivessem liberdade e conforto e se sentisse à vontade para que pudessem desenvolver, para que pudessem criar, para que pudessem pensar. Então, lá eu lembro que os funcionários, né, os gerentes da indústria de malhas Alcatex ficavam até meio bravos, porque os caras tinham mesa de ping-pong, tinham bilhar, tinha rede para deitar, tinham máquina de café, eles tinham um monte de coisa. Por quê? Porque reuniu-se no local todo aquele material e objeto que permitia com que eles pensassem, que eles ficassem à vontade para pensar. Lógico, eles tinham desenhos da Mônica, eles tinham desenhos do Cebolinha, eles tinham desenho do Cascão, apareciam alguns personagens novos, eles tinham o desenho lá, exatamente para que eles tivessem na mão tudo aquilo que permitisse que eles criassem um produto que fosse aceito pelas crianças, que, na verdade, se fazia peças para o mundo infantil, né? Agora, outra coisa importante da metodologia é o que a gente chama de empatia. A empatia, na verdade, não é só com aquele que está fora, com o consumidor. Quando a gente fala em empatia, permitir que o público interno da empresa também possa participar, né? O consumidor externo, lógico, a palavra dele é muito importante, só que importante também é aquele que trabalha internamente na empresa. Então, o que acontece? Dar ouvidos àqueles que trabalham com você, né?
Um outro item importante é o que a gente chama de criatividade, né? O que seria a tal da criatividade? Eu vou colher a maior quantidade de dados e opiniões possíveis para tentar resolver um assunto, né? Não ter limites para você poder colher esse tipo de informações, né? Agora, a abordagem do design thinking exige que nós pensemos muito, né? Toda vez que a gente tiver um problema, se a gente pensar bastante, a gente vai ter a solução. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu ouvia muito aquela frase: pense 1 hora para fazer em 1 minuto, né? Porque é importante você pensar para chegar a uma solução. Agora, tudo isso é treinamento, porque nós, principalmente nós que somos da área tecnológica, a gente quer uma solução rápida. Para nós fica muito difícil você ver um problema e não querer solucioná-lo de forma rápida, né? É onde a gente, desculpa até o termo que eu vou usar, né? Onde a gente escuta muito falar, vamos fazer uma gambiarra, né? O design thinking não aceita gambiarra. Ele aceita que você pense e resolva. Agora, a gente também sabe, pela metodologia, que falhar, a gente não quer falhar, mas a falha nos ensina. Eu tenho certeza absoluta que cada um de nós que está aqui hoje, se parar para pensar, vai ter alguma coisa na vida que ele guardou para sempre devido a uma falha. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós consegue fugir disso. Todos nós aprendemos com alguma falha que tivemos, né? É o cara que casou pela 2ª vez, né? E não comete os mesmos erros, e assim por diante, né? Agora, a gente aprende com os erros. E uma coisa que a gente tem que aprender com os erros é que eles são inevitáveis, né? Os erros são inevitáveis. Agora, voltando à história da gambiarra, você vai dizer, espera aí, Renato. Então, a gambiarra é legal. Na verdade, a gambiarra você faz com a ideia de que aquilo vai dar certo. Você acredita que aquilo vai dar certo. E quando a gambiarra não dá certo, muitas vezes você fica mais nervoso que quando quebrou. Já no caso dessa metodologia, a gente sabendo que as falhas são inevitáveis, que os erros são inevitáveis, a cada erro que se tem é um trampolim para você poder melhorar. Quais são as etapas do processo? A gente tem aqui as etapas que são utilizadas para desenvolver a metodologia. A primeira etapa que nós chamamos é o que a gente chama de imersão, né? O que é a imersão? Na verdade, é a fase do entendimento, é a fase onde você levanta todas as informações possíveis a respeito do processo. E uma das coisas que se utiliza bastante no processo de imersão é a análise SWOT, né? Que hoje é usada na área de administração, nas engenharias, né? Que é o tal de força, fraqueza, oportunidades e ameaças, né? Que a empresa tem para aquele determinado projeto. Então, cria-se um projeto e a primeira coisa que se faz, a primeira ferramenta que se utiliza, que é uma ferramenta que já é antiga, que a gente já utiliza há muito tempo, a análise SWOT, para ver até onde pode impactar esse meu novo projeto, né? Primeiro, eu faço a primeira imersão, que é uma imersão superficial. Após essa imersão preliminar, imersão superficial, a gente começa uma imersão mais profunda, né?
utilizando a própria análise SWOT, a gente vai levantar os pontos onde eu tenho que me aprofundar nos dados que eu chegue a uma solução, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer entrevistas com o consumidor, eu vou fazer entrevistas com o próprio pessoal do campo de trabalho, eu vou fazer entrevistas aleatórias, eu vou tentar trazer a maior quantidade de insights possíveis para depois eu poder usar. Ficando claro que nem todos os insights que eu vou encontrar vão me servir, né? Voltando àquela história, nem tudo que a gente faz é correto. Erro vai existir. Então, muitos insights que a gente vai buscar, realmente, às vezes, não são nem utilizados. A gente chega à conclusão que aquela ideia era ideia de maluco, mas é uma ideia. Segundo, a partir do momento que eu fiz todo esse levantamento, eu começo a fazer a minha análise e a minha síntese, né? Então, o que seria essa análise, essa síntese? Eu vou separar aquilo que serve daquilo que não serve. De que maneira? Chamando a equipe multidisciplinar que eu tenho, né? E pedindo para ela separar itens, primeiro, em classes, né? Vai separar os itens em classes, né? Depois que separou os itens em classes, essas classes são criadas pela própria equipe multidisciplinar, quer dizer, a equipe multidisciplinar dá nome para essas classes, né? E vai colocando as ideias preso em post-it ou alguma coisa assim, né? Ou usando alfinetes, você vai separando em classes. Depois que essas classes, essas categorias existem, você começa a escolher aquelas que você acha que não são viáveis, que não são possíveis de ser utilizadas, que não vão levar a lugar nenhum, né? E aí você vai retirando essas ideias e vai filtrando, vai estratificando a sua linha de pensamento. Agora, aquilo que você tirou não é jogado fora de uma vez só. Aquilo que você tirou fica separado para que a equipe multidisciplinar faça uma segunda análise e possa até, em algum momento, recuperar algo que já estava separado. Porque a partir do momento em que você estratifica o seu pensamento, pode acontecer que algo que você, no primeiro momento, acreditava que não era viável, passasse a ser. Algo que você imagina, isso aqui não vai dar certo. A partir do momento que você estratifica a sua ideia, você vai ver que aquilo que você achava que não tinha o menor sentido passa a ter. Depois, você vai partir para a terceira etapa, que é a ideação, né? O que seria essa ideação? Pensar em uma solução para esse problema que nos foi apresentado, né? Pensar o que fazer para resolver esse problema. Agora, a partir daí, vai surgir inúmeras ideias para você poder resolver. E é nesse momento que você vai pegar a sua equipe multidisciplinar e vai permitir que ela tenha a maior criatividade do mundo para criar ideias para poder solucionar, né? Onde aqui até eu falo, experimente a liberdade, né? Experimente errar. Quer dizer, não existe aquela história de você, né, uma maneira bem chula de falar, tirar sarro do colega porque falou, deu uma ideia, uma solução para o problema sem nexo. Não existe isso, né? Porque a gente sabe que, a partir do momento que a gente tirar sarro de um colega que deu uma ideia que você considerou sem nexo, esse cara
não vai falar mais nada. Para ele, a conversa terminou ali. Ele vai passar o restante do tempo de corpo presente, mas de pensamento em outro lugar. O pensamento dele não vai estar mais presente ali. E é importante, para que essa metodologia funcione, que as pessoas estejam com o pensamento voltado a solucionar o problema, né? A resolver o problema que a gente tem. A partir daí, criou-se uma solução, é feita uma prototipagem, ou é feito um protótipo, né? E quem trabalha com essa metodologia não tem medo de assumir o risco. Significa, ele faz o protótipo sabendo que, de repente, pode não dar certo. Por isso que quem trabalha com essa metodologia acaba trabalhando com o que a gente chama de mínimo produto viável, que é conhecido como MVP, e que a gente vai mostrar nos slides mais para frente o que é esse mínimo produto viável. Quer dizer, então, na verdade, o que a pessoa, o grupo que está trabalhando quer? Que esse protótipo sirva para você sentir, né, se aquela sua ideia que estava na sua cabeça realmente chegou na prática, né? Se tudo aquilo que você tinha na sua cabeça chegou na prática. E saber que, se não funcionou, pode ser corrigido. Por isso que a gente vai trabalhar com essa metodologia do mínimo produto viável. Por quê? Porque se tiver que mudar alguma coisa, eu já estou trabalhando na menor viabilidade. O que é isso? Para que eu possa fazer isso? Eu vou pegar o meu protótipo e vou montar uma equipe plural, mas não é uma equipe interna, é uma equipe externa plural. Então, você vai pegar o seu protótipo e vai apresentar o seu protótipo ao consumidor. E você vai definir para esse consumidor o produto que você tinha na sua cabeça. Você vai mostrar para ele o protótipo e vai falar para ele, olha, na minha cabeça eu tinha que eu ia fazer um mouse. E esse teu consumidor, esse teu cliente, ele vai criar, dentro desse produto, ele vai criar os perfis que você precisa mudar para que esse produto seja ideal para ele. Em outras palavras, você vai preparar o seu produto para aquele seu cliente que você chama de cliente ideal. Com o seu cliente ideal desenhado, o seu produto, o seu protótipo desenhado, você vai voltar e vai eliminar tudo aquilo que o seu cliente disse que era um excesso. Porque o excesso é aquilo que você vai ter custo e não vai ter o ganho desejado quando você fala em relação ao cliente. E a partir daí você vai traçar metas e melhorar esse seu protótipo. Vai tentar melhorar e, se for necessário, você vai voltar novamente, chamar essa mesma equipe, ou existe dentro da própria metodologia autores que dizem que, a partir do momento em que você apresentou o protótipo para uma equipe, e essa equipe já descreveu o protótipo, já mudou o protótipo, toda essa mudança que eu fizer, é interessante você trazer uma nova equipe para observar. E você vai novamente definir para essa equipe um novo produto, né? Aqui a gente tem aquilo que eu falei para vocês, né? Que é quando a gente vai fazer a análise, a tal da pesquisa DESC, né? E aqui é só um exemplo, né? Aqui o autor dividiu, né? O autor desse slide, quando a gente foi separar as ideias, separou em ideias que nós temos certeza, né? Aquelas que a gente supõe que está certo
e aquelas que a gente tem dúvida. Mas você pode usar a maneira que você quiser, o critério que você quiser. Aqui no caso está demonstrando post-it, mas você pode usar quadro branco com canetão, você pode utilizar grampos da maneira que você achar melhor. A grande vantagem de você utilizar papéis, seja com grampo ou com post-it, é que o que era uma certeza, a partir do momento que você faz o balanço, ele pode virar uma dúvida, ou vice-versa. O que era uma dúvida pode virar uma certeza, né? Quando você for fazer o trabalho com o seu cliente, com o seu consumidor, quando você for fazer o seu mínimo produto viável, é interessante você fazer o tal do mapa da empatia daquele grupo. Então, você vai ver o que ele pensa e o que ele sente a respeito daquele produto, o que ele fala e o que ele faz quando ele vê esse produto, né? O que ele vê, o que ele está vendo, o que ele sente como um ganho ou perda, né? Pode ter ganhos e pode ter perda, né? Que aqui, no caso, ele chama de dor, né? Mas são ganhos e perdas, pode se chamar de ganhos e perdas, né? E escutar aquilo que o seu consumidor vai te falar a respeito do produto, né? Uma outra metodologia que também pode ser usada, né? Inclusive, eu falei lá no início, né? Eu falei do botequim, da cerveja, mas pode ser o método do cafezinho. Eu trabalhei numa empresa, isso há muitos anos atrás, muitos. Por isso que eu falo que essa metodologia, ela não é, na verdade, ela é considerada moderna, até pelo nome que ela tem, mas ela é uma metodologia já bastante utilizada. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando na década de 90, né? Eu trabalhava numa indústria têxtil, numa fiação, e o gerente da garantia da qualidade, todos os dias pela manhã, às 10 da manhã, ele reunia a equipe, né? Quando eu falo reunir a equipe, não é reunir a equipe da qualidade, reunia a equipe multidisciplinar, quer dizer, compras, produção, qualidade, PCP, reunia a equipe lá no próprio laboratório da empresa, na parte de qualidade, e nós tomávamos um cafezinho em pé, né? Todo mundo era convidado a tomar um cafezinho ali em pé, rapidinho, 10, 15 minutinhos. Por quê? Porque ali a gente se conectava, um escutava o outro, né? Quando a gente saía dali, a gente já tinha um foco de como seria o nosso trabalho, né? E um contribuía, mais importante, um contribuía com o outro para a solução dos problemas que a gente trazia, né? Porque a gente fazia questão de um escutar o outro. E era jogo rápido, 10, 15 minutos. Então, é uma coisa que a gente pode utilizar na metodologia. Depois disso, já fiz todo o protótipo, fiz todas as mudanças necessárias, eu preciso lançar o meu produto. E a partir do momento que eu lanço o meu produto, eu tenho que ter consciência de que o meu produto ele vai solicitar mudanças. Por quê? Porque a gente sabe que o mundo, cada dia mais, tem mudanças constantes, né? Eu já desisti de comprar celular e comprar computador, porque você compra um celular, daqui meia hora esse celular já é obsoleto. Muita gente hoje tem partido para, inclusive eu vi esses dias na televisão, tem partido para comprar celulares usados, né? E uma lógico, o grande problema hoje não é que todo mundo tivesse dinheiro para comprar um celular novo, né? Mas uma das desculpas que as pessoas dão a respeito da compra do celular usado é que
Se eu comprar um celular novo, daqui meia hora, já era. Se eu compro um carro, com 2 meses o carro já é velho, né? Eu estou falando de coisas materiais, mas mais importante que isso, que é voltado ao design thinking. As nossas ideias, elas se aperfeiçoam a todo momento, né? E a gente tem que acreditar nessas ideias, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Inclusive, o próprio Bradesco, sem fazer propaganda, ele usa o filminho da família Jackson, os Jackson. Eu lembro, quando eu era criança, que eu assistia aquele desenho animado e achava muito engraçado. E muito do que mostrava aquele desenho animado, que era o pensamento de um desenhista, de um cartunista, acontece no dia de hoje, né? Hoje muita gente, as naves, né, os veículos não são aquele que aparecia no desenho, mas muita gente hoje se utiliza de helicópteros para ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né? Nós acendemos e apagamos as lâmpadas, como mostrava lá no desenho, pode falar. Hoje não se utiliza mais cartão de crédito, se utiliza o próprio celular. E são coisas, são inovações que no passado eram ficção, era brincadeira de criança, era coisa para entreter criança. E hoje é uma realidade que a gente tem, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente criou, ele pode aperfeiçoar, ele pode mudar, vai aparecer, com o passar do tempo, fraquezas naquele meu projeto e vai permitir que eu tenha oportunidade de modificar esse meu projeto. A gente sabe que o design thinking ele pode ser adaptado a qualquer organização, né? Porque como é uma metodologia, não é uma ferramenta, é uma metodologia, você pode adaptar essa metodologia a qualquer tipo de organização. Cabe quem? Cabe a nós, gestores, enxergar, né, a melhor maneira de utilizar essa metodologia na sua empresa. Então, se você trabalha numa construção civil, dá para você usar. Se você trabalha numa oficina mecânica, dá para você usar. Se você trabalha num TI de uma empresa, dá para você usar. É questão de você ir se adaptando a esse conceito, né? A essa ideia. Agora, para a gente poder fechar por aqui, já ficou claro para todos nós, né? E não é coisa minha, que o mundo está cada vez mais volátil, que a gente vem sofrendo com essa volatilidade, né? A gente, o homem, ele não está preparado para toda essa mudança que vem ocorrendo, né? Sem ser maçante na coisa, quando que nós pensamos que íamos estar passando o que nós passamos, né? Quando que nós pensamos que ia existir cientistas, que ia existir médicos que iam conseguir criar uma vacina que em 6 meses podia ser usada, né? Até tempos atrás, para se criar uma vacina, levava-se anos, décadas, né? Conseguimos, pensando com a filosofia design thinking, que poderíamos criar essa vacina. Por que eu falo que é pensando na design thinking? Porque quando se criou a vacina, eu lembro de ouvir que era uma dose só.
e que você não precisaria de uma segunda dose, que aquela dose seria definitiva. Passado um tempo, chegou-se à conclusão de um erro, né? Foi o que eu falei, a gente pode errar, né? Se os cientistas quisessem criar uma vacina que não precisasse ajuste, nós estaríamos até hoje todos em casa, fechados, presos dentro de casa, com medo de sair porque o vírus estaria por aí, né? Então, primeiro pensou-se numa única dose, partiu-se já para a segunda dose. E já existem países no mundo que já estão indo para a terceira dose. Primeiro falou-se, se você tomar a primeira dose de uma vacina, você tem que tomar a segunda dose da mesma vacina. Hoje já se descobriu a multi-utilização das vacinas. As vacinas são perigosas para menores de 18 anos. Hoje já estamos vacinando crianças, né? Até 10 anos de idade, já tem crianças tomando vacina, né? Meu sobrinho mesmo, que tem 12 anos, tomou vacina há um tempo atrás, quer dizer. Então, por quê? Porque exatamente essa filosofia, essa ideia de que a gente vai mudando à medida em que vai precisando das coisas. Então, isso faz com que nós tenhamos uma grande capacidade de adaptação. E aí é que entra o brasileiro. Aí que eu acredito que essa metodologia funciona no Brasil, porque nós, brasileiros, temos uma capacidade imensa de se adaptar. Nós temos, a todo momento, nós vamos nos adaptando. Eu lembro que um tempo atrás eu estava estudando, fazendo um curso lá na USP, e eu no refeitório lá eu conheci um estudante de economia que ele tinha vindo da Angola para fazer mestrado aqui, né? E aí eu perguntei para ele por que ele tinha vindo para cá, né? Achando que era algo científico, né? Ele falou assim, olha, Renato, eu vou ser bem sincero, quem entender a economia brasileira entende a economia de qualquer lugar do mundo, né? Por quê? Nós nos adaptamos fácil às nossas situações, né? Para que você possa utilizar essa ferramenta, você não tem que ter medo de inovar e sempre procurar sair da sua caixinha, sair do seu casulo e sempre olhar novos mercados, né? Um bom exemplo disso aí, de achar novos nichos de mercado, é que há uns anos atrás, acho que a grande maioria que está ouvindo conhecia, a Kodak. A Kodak era a maior fabricante de filmes fotográficos do mundo. Hoje, eles só trabalham com filmes odontológicos. Por quê? Porque apareceu a foto digital e eles não tiveram a cabeça aberta de criar esse novo nicho. E a empresa foi se acabando aos poucos, né? A ideia hoje ninguém mais... Hoje, antigamente até fotógrafos ainda usava o filme, né? Hoje nem fotógrafo de casamento mais utiliza o filme, né? Aqui eu tenho o meu contato, né? Renato Lobo. Eu coloquei o meu e-mail pessoal, né? renatolobo@ig.com.br. Também tem o meu e-mail aqui da universidade, né? Que é renato.lobo@croton.com.br. Aqui tem o nosso telefone, é um WhatsApp, né? E eu me baseei para fazer essa apresentação em livros de minha autoria, tá? Eu estou à disposição para qualquer tipo de perguntas. Professor, muito obrigado pela explanação, muito obrigado pela informação. Eu não sei se pelo YouTube eles conseguiram alguma pergunta. Tem alguma pergunta, Ari? Não, Gilmar, tá tudo certinho. Não. Então, o que eu vejo é o seguinte, é aquele tipo de coisa, né?
O possível foi feito, o impossível não foi tentado. Exatamente. Porque se você parar para pensar, muitas coisas que antigamente, o Jackson, por exemplo, muitas coisas que imagina que o cara vai, lembra do Flash Gordon? O Flash vai para a Lua voltar. Hoje é uma hora natural. E assim muitas coisas, Alexia e tudo mais que vai acontecendo. Uma coisa importante é que nós temos habilidade. Quando você falou logo no começo, habilidades. Essas habilidades, eu acredito que são muito importantes para você desenvolver esse processo. Porque no momento que você tem a habilidade de ouvir, a habilidade de compartilhar, né? Você consegue fazer esse conceito, esse desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, você passa a valorizar e você tem uma equipe montada. E você passa a ter uma equipe, não é? Outra coisa importante que eu estava vendo, para se fazer um planejamento estratégico hoje. Eu não consigo fazer um planejamento estratégico sozinho. Não é verdade? Eu acho que é o brainstorm, é o toró de parpite, que eles chamam, né? Que o mineiro chama toró de parpite. Isso aí faz com que atinja esses objetivos. Eu acho que é mais ou menos direcionado a esse conceito, né? Que a gente deveria trabalhar para tudo que se faz, para todo quanto é projeto, pensamento, objetivos, né? Não sei se é mais ou menos isso que eu falei, se foge alguma coisa. Não, na verdade, assim, foi o que quando eu comecei a falar, eu disse que eu não ia trazer nada de novo, né? E essa metodologia, na verdade, não é nada de novo. Ela só mostra que se nós pensarmos com a cabeça aberta, né, sairmos da caixinha e pensar com a cabeça aberta, a nossa chance de sucesso é muito grande, né? Quando a gente fala em cabeça aberta, significa, primeiro, não ter medo de errar. Segunda coisa, não ter medo de refazer, voltar no início e refazer, né? Porque, inclusive, por que eu acho que, para mim, quando eu comecei a ler a respeito desse assunto, me chamou muita atenção, porque nós, engenheiros, não aceitamos o retrabalho. Para nós, o retrabalho é custo, é perda. E a própria metodologia do Design Thinking fala o seguinte, que o retrabalho, desde que bem feito, você vai retrabalhar uma vez, vai aprender onde você errou e não vai errar mais. Então, para nós engenheiros, o retrabalho é algo que dói aos ouvidos, vai ter que refazer, né? Para o engenheiro civil, derrubar uma parede e fazer de novo, é a morte. Só que o que acontece? Se ele simplesmente derrubar a parede e fizer sem pensar aonde foi que ele errou, ele vai fazer um monte de parede errada. E vai refazer um monte de parede. Então, a partir do momento que você tem um erro, parar, pensar e analisar aonde foi que eu errei. E tentar modificar para que isso não aconteça mais. Não, muito bacana. Legal. Esse análise do SWOT aí, SWOT, né? É muito importante para a aplicação em tudo que se vai fazer. Se pensar mesmo, isso é aplicado em tudo. Sim. Se eu vou fazer uma casa, eu tenho que pensar no melhor. Por exemplo, quando eu fiz uma casa e pensei futuramente em que poderia ter gente idosa, então fiz um banheiro maior, fiz um quarto na parte de baixo, tudo mais. E teve um amigo que fez a mesma coisa, e eu falei, faz isso. Não vou fazer, não. Resumindo, a sala dele virou um quarto de hospital e o banheiro teve que ter tudo arrebentado outra vez. Então, é uma questão de pensar o que fazer. Exatamente. E o que vai ver na frente. Exatamente. Né? É sair daquela da mesmice e pensar na frente. Né? Eu acho importantíssima essa metodologia para tudo que se aplica. Sim. Né? Eu acho muito importante. Não tem mais alguma pergunta aí? Alguma pergunta, Ari? Não tem. Eu acho que foi um entendimento muito importante. Eu acho que esse livro que deixou aí, Não, Gilmar, tudo de certo. qualidade de produção, é muito importante para que as pessoas possam... Oi? Possam perguntar, possam pesquisar, né? E quando deixou seu telefone, seu contato, eu acho que muita coisa pode ser elucidada aí, né?
E Sim, fora isso, eu estou à disposição para quem precisar. Para ajudá-los. Oi? Eu estou à disposição para quem precisar. Pode falar, professor. Eu estou à disposição então. para quem precisar, a qualquer momento. Por isso que eu coloco o meu contato aqui, que eu estou à disposição para quem precisar a qualquer momento. As portas estão sempre abertas. Professor, tem alguma mensagem que o senhor queira deixar para os profissionais, para os engenheiros? Na verdade, eu só quero que o pessoal pense naquilo que eu disse, né? Que reflitam sobre o que foi falado, né? Que sem fazer propaganda, já fazendo, né? Como a própria ideia do design thinking é pensar junto, né? E pelo que eu conheço da SEAG, a SEAG pensa junto com o engenheiro, né? Então, se tiver alguém aqui da região que ainda não é associado da SEAG, procure a SEAG, porque lá é um pessoal de cabeça pensante, que está lá para resolver os nossos problemas. Só isso, gente. E eu só queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, de mais uma vez falar para vocês. Muito honrados. Eu estou à tua disposição sempre. Professor, estamos muito honrados da sua presença, muito obrigado, muito esclarecedor esse tema, tá? E o seu contato está aí, agradeço mais uma vez. E agora eu também quero agradecer também a Media Kit essa oportunidade de poder permitir que nós pudéssemos conversar em conjunto aqui, né? E levar essa informação através de YouTube, através de outras plataformas, para que todos possam entender. E eu gostaria agora, professor, agradecendo, deixar então o vídeo institucional do CREA, para que as pessoas possam entender melhor o que faz o CREA e o que ele pode fazer pelo profissional também. Tá bom? Sim, isso é muito bom. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Assim, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum. A capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização.
O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART.
A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da Certidão de Acervo Técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.